Olá, vamos dar início à nossa 12ª aula. Ela é referente ao dia 14 de outubro e a gente vai falar basicamente sobre derivação implícita e eu coloquei aqui que é uma regra da cadeia parte 3 porque realmente é isso, por mais que tenha esse nome de derivação implícita, o que a gente está fazendo é dando continuidade aos nossos estudos relacionados à regra da cadeia. Então, o que a gente tem feito ultimamente é pegar, a gente viu o teorema da regra da cadeia, e com ele a estratégia é você pegar e descobrir novos teoremas, novas informações, tirar novas afirmações, novas conclusões a partir da regra da cadeia. E uma das conclusões que a gente consegue tirar é em relação a essa derivação implícita. Então, eu vou começar aqui com a aula, eu pretendo falar sobre dois temas, né, que é sobre a derivação implícita e a derivação de funções trigonométricas inversas. Sim, porque a parte de derivação implícita, ela vai ajudar a gente a descobrir como calcular a derivada de funções trigonométricas inversas. Não só a de funções trigonométricas inversas, mas qualquer inversa de função a gente vai conseguir graças a essa aplicação da derivação implícita, que é nada mais do que um uso da regra da cadeia, tá? Então, vamos começar com essa situação aqui. Encontre uma equação da tangente ao círculo x² mais y² igual a 25 no ponto 3 e 4. Bom, a situação que eu tenho aqui é a seguinte. Eu já disse o que é a figura que a gente está trabalhando, é um círculo, e o desenho que eu faço aqui não é do círculo completo, é só da parte superior dele. Por quê? Porque o que pede o exercício aqui é que a gente determine a reta tangente dessa função aqui, a esse círculo aqui, essa curva, passando por esse ponto 3 e 4. Então, eu não preciso olhar toda a figura. Eu estou olhando só a parte superior dela, que é onde está localizado o meu ponto. Eu chamo a atenção porque se eu desenhar todo o círculo, a gente sabe que o círculo, e isso a gente já viu nas nossas primeiras aulas, o círculo ele não é uma função. Se você aplicar a reta vertical, aquela regra da reta vertical, você vê que ele intercepta, essa reta vertical intercepta o seu círculo em mais de um ponto. Então, ele não é uma função. Então, o que eu faço aqui é pegar e eu vou considerar só a calota superior para pegar e conseguir enxergar isso como uma função e aí aplicar a nossa regra de derivar e aplicar a equação da reta tangente aqui. Como que a gente enxerga que isso, outra forma que a gente enxerga que isso daqui não é uma função é se você expandir um pouco essa equação que está aqui. Se você trabalhar com essa equação que está aqui, x² mais y² igual a 25, você nota que acontece o seguinte. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho, eu vou colocar essa informação aqui em cima sobre o x² mais y² igual a 25. Então, você tem x² mais y² igual a 25. O meu objetivo é pegar e escrever o y como uma função de x, então eu vou isolar o y. Então, y² é igual a 25 menos x². E com o objetivo de isolar esse y², eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. E eu chamo a atenção para vocês do que eu tenho falado desde o início, é que aquela propriedade de você cancelar o índice com esse expoente só faz sentido se esse valor aqui ele tem um sinal definido positivo, só que esse y você não sabe qual é o sinal dele, então você pode escrever isso daqui, em vez de y², você pode escrever como módulo de y², porque o módulo não vai afetar esse quadrado, o número vai continuar sendo positivo, e com isso eu ganho a seguinte propriedade, eu consigo cancelar. E o que acontece é que sobra um módulo de y igual a raiz de 25 menos x². E o que isso significa? Significa que eu tenho o y ele pode assumir dois valores. Se esse y ele é positivo, então eu tenho o seguinte, vamos pegar e escrever isso daqui um pouco melhor.
porque agora a gente já sabe a definição da função módulo, então vamos pegar e colocar ela em prática. Então, eu sei que o módulo de y, ele é igual ao próprio y, né? Se for positivo, e menos y se ele for negativo. Então, daqui eu tiro a seguinte conclusão a respeito da minha função aqui, que o y aqui, ele tem, se o y for positivo, né? Então, se y é positivo, eu tenho essa parte de cima, raiz de 25 menos x ao quadrado. Porque se o y for positivo, o módulo de y é igual ao próprio y, então essa equação aqui fica y igual a raiz de 25 menos x ao quadrado. Se o y for negativo, o módulo de y é menos y, então fica menos y igual a raiz de 25 menos x ao quadrado. Quando eu multiplico dos dois lados por menos 1, fica y igual a menos raiz de 25 menos x ao quadrado. Então, você nota que se você jogar um valor de x aqui e fazer as suas contas, você tem dois valores possíveis para y. Então, isso significa que para cada valor de x, a sua y aqui, ela tem dois valores possíveis, ela não está definida, porque lembra qual é a definição de função? A definição de função diz que para cada x tem que existir um único y. Então, a imagem dela tem que estar bem clara. E nesse caso aqui você vê que se você substituir, por exemplo, x igual a 2. Se você substituir o x igual a 2, você tem 2 ao quadrado, 4, 25... não, vamos pegar um que é fácil de fazer as contas. X igual a 4. 4 ao quadrado, 16, 25 menos 16, 9, raiz de 9 é 3. E aqui, quando você substituir o x por 3, você vai ter menos raiz de 9, que vai ficar menos 3. Então, para x igual a 4, você tem dois valores possíveis de y, 3 ou menos 3. Então, isso significa que ela não é uma função. Então, o que eu fiz aqui? Como eu estou interessada só em fazer o desenho da reta tangente só para o ponto 3 e 4, então eu vou olhar só no ponto, e o ponto 3 e 4 é um ponto que está na parte positiva do eixo y, então a equação que eu vou considerar é essa equação aqui. Então, eu vou trabalhar com y igual a raiz de 25 menos x ao quadrado. Tanto que eu peguei e só desenhei a calota superior aqui dessa minha circunferência. E o que eu faço? Bom, eu sei que a equação da reta tangente ela é dada de qual forma? Então, sabemos que a reta tangente é dada por... Nesse caso aqui, eu estou falando, eu fiquei com preguiça de escrever muito, mas o correto seria, sabemos que a equação da reta tangente, a função y igual a raiz de 25 menos x ao quadrado, no ponto 3 e 4, é dada por essa formulazinha aqui, por essa equação. Y menos f, y menos 4, a gente já sabe qual é o ponto, né? Então já vou substituir. Então, y menos 4 é igual a f' de 3 vezes x menos 3. Então, esse daqui é o primeiro ponto, é 3, e o 4 é o f de 3. Então, o que eu faço aqui? Eu sei que só falta calcular aqui o f' de 3. Então, eu sei que y é igual a f de x. F de x, então, vai ser raiz de 25 menos x ao quadrado. E o que eu vou fazer agora é derivar essa função e depois avaliar ela no ponto x igual a 3. Bom, esse 25 menos x ao quadrado, eu consigo enxergar ele, eu posso escrever ele como 25 menos x ao quadrado elevado a 1 sobre 2. Então, eu tenho uma função elevada a um número real. Isso significa que eu vou ter que usar a regra da cadeia, que na realidade... A regra da cadeia para a função potencial que a gente chamou na aula passada de regra da potência generalizada. Então, como que se aplica essa regra da potência generalizada aqui?
Eu vou aplicar a regra da potência, então eu vou descer esse 1 sobre 2 e depois subtrair 1 no expoente, e depois eu vou multiplicar pela derivada dessa função que aparece aqui dentro. Então, eu vou descer 1 sobre 2, vou subtrair 1 no expoente, e depois eu vou multiplicar pela derivada dessa função que aparece aqui dentro. Então, é assim que funciona a regra da potência generalizada. O resultado que a gente tem é 1 sobre 2 vezes 25 menos x ao quadrado. Meio menos 1 é menos 1 sobre 2. E a derivada de 25 menos x ao quadrado sobra só o menos 2x. Esse 2, como aqui está tudo multiplicando, esse 2 pode cancelar com esse menos 2. Então, meu f' de x, ele é nada mais do que menos x dividido por esse 25 menos x ao quadrado elevado a menos 1 sobre 2. Você pode escrever isso como no denominador, né, com expoente positivo. Então, fica 1 sobre 25 menos x ao quadrado elevado a 1 sobre 2. E esse elevado a 1 sobre 2, você consegue escrever isso como raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado, tá? Bom, então o que eu fiz aqui? Esse menos 1 sobre 2 foi para o denominador, e quando ele vai para o denominador ele fica positivo, e quando eu tenho um expoente fracionário eu posso escrever isso como uma raiz quadrada, como uma raiz, no caso uma raiz quadrada. Então, se f' de x é desse jeito, isso implica que o meu f' de 3 é nada mais do que substituir o x por 3. Então, eu vou ter menos 3 dividido por 25 menos 3 ao quadrado. 25 menos 9 dá 16, raiz de 16 é 4. Então, meu f' de 3 é menos 3 quartos. E o que me resta fazer é substituir aqui na equação da reta tangente. Então, segue que y segue, y menos 4 é igual a f' de 3 é menos 3 quartos, vezes x menos 3. Fazendo as contas, eu tenho 4 vezes y menos 4 é igual a menos 3 vezes x menos 3. Distribuo aqui. Então, vai ficar desse lado 4y menos 16. Desse outro lado vai ficar menos 3x mais 9. Então, eu vou pegar esse menos 3x e passar para cá. Então, vai ficar 3x mais 4y igual, aqui desse lado aqui vai ficar mais 9. O menos 16 eu passo para cá, vai ficar mais 16. 16 mais 9 dá 25. Isso. Tá, acho que tá certo. Dá menos 16, menos 3x, mais 9 positivo. Tá certo. Tá, então eu encontrei a equação da reta tangente aqui para esse caso, beleza? Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo é exatamente o mesmo círculo, só que eu estou pegando um ponto diferente, eu estou pedindo a reta tangente no ponto 3 e menos 4. Nesse caso aqui, já é um ponto que ele está abaixo do eixo x, então ele está na parte em que o eixo y é negativo, onde o eixo y assume valores menores que zero. Então, eu não vou considerar a mesma função y que eu considerei aqui, não. Eu vou considerar essa segunda opção aqui. Então, para fazer a minha reta tangente aqui, a equação da reta tangente. Então, para mim, y é igual a menos raiz de 25 menos x ao quadrado, tá? Por que eu fiz isso? Por causa que eu lembro a vocês que o y igual a raiz de 25 menos x ao quadrado é essa calota de cima, e o y igual a menos raiz de 25 menos x ao quadrado é essa calota de baixo. E, nesse caso aqui, eu quero a equação da reta tangente nesse ponto aqui, que é um ponto que está na calota de cima. E, nesse caso, eu quero a equação do ponto tangente, que é a equação da reta tangente a essa curva, nesse ponto aqui, que é um ponto que está aqui embaixo. Então, a função que eu vou trabalhar nesse caso, para esse ponto aqui, vai ser essa função aqui. Eu vou repetir as mesmas coisas, né? Então, a equação da reta tangente é dada por
a equação. Nossa. Vamos ver se eu consigo achar um lugar bom para escrever. A equação da reta tangente é dada por y menos o ponto aqui, que é menos 4, então fica y mais 4, é igual a f' de 3 vezes x menos 3. Então, o meu f de x é menos raiz de 25 menos x ao quadrado. E o que eu vou fazer agora é derivar essa função. Eu não vou gastar muito tempo derivando essa função, porque ela é muito parecida com o que a gente fez anteriormente. A única diferença é o sinal de negativo aqui. Então, o que isso vai mudar no fim das contas da minha derivada é que vai aparecer um menos aqui, um menos aqui, um menos aqui. Esse menos vai aparecer aqui. Então, vai ficar um menos aqui que multiplica com esse outro menos aqui. E esse menos aqui vai virar um mais, porque surgiu um menos, né? Então, essa derivada aqui, se você fizer as contas, a única coisa que diferencia essa derivada para a derivada dessa função é que vai ser multiplicar um sinal de menos aqui. Então, o resultado dessa derivada é x vezes raiz de 25 menos x ao quadrado. Isso implica que o f' de 3 vai ser igual a 3 quartos. Então, logo, a minha equação da reta tangente fica da forma y mais 4 é igual a 3 quartos vezes x menos 3. Então, vai ficar 4 vezes y mais 4 é igual a 3 vezes x menos 3. Então, vai ficar 4y mais 16 é igual a 3x menos 9. Então, fica 4y menos 3x é igual a menos 9 menos 16 para cá, fica menos 25. Ótimo, então a gente calculou as duas equações das minhas retas tangentes a esse círculo aqui. Então, a minha pergunta é, nota que eu gastei um certo tempo eu gastei um certo tempo e eu tive que tomar muito cuidado na hora de fazer essas contas. Que primeiro que nessa daqui eu tive que, a minha equação aqui, ela não estava na forma y igual a uma função, não estava y em função de x, ou seja, y igual a alguma coisa dependendo de x. Então, como ela não estava dessa forma, eu tive que fazer as contas para fazer com que ela fique dessa forma. E eu tive que fazer uma análise para saber qual era o ponto que eu estava interessada aqui. Então, essa forma aqui é uma forma que a gente chama de explícita. Então, ela não estava na forma explícita dela, então por isso que eu tive que trabalhar com ela. Nesse caso aqui, eu tive que fazer a mesma coisa, né? A função não estava na forma explícita para eu pegar e calcular. Então, quando eu falo forma explícita, é quando ela está nessa forma bonitinha, já preparada para derivar, ou seja, y igual a alguma coisa só dependendo de x. Então, eu tive que fazer as contas para ela ficar assim. E eu tive que tomar o cuidado em relação ao sinal e nota que eu não joguei a mesma função que eu joguei aqui por causa que eram pontos diferentes, os pontos que eu estava interessada em calcular a reta tangente. Então, a minha pergunta é se a gente pode melhorar esse processo, porque é um processo de a equação, que processo que eu estou falando? Esse processo de que você tem uma curva aqui, que está dada dessa forma aqui, e você tem que fazer as contas para deixar ela nessa forma explícita aqui, para depois derivar. E você tem que tomar o cuidado quando você está fazendo essas contas. Então, a pergunta é melhorar esse processo no sentido de, será que a gente precisa realmente fazer isso tudo? Isolar essa variável e fazer todas essas contas? Bom, para falar isso, eu preciso primeiro definir o que é uma função implícita. Então, uma função, ela é dita implícita quando ela é escrita como uma equação. Então, eu tenho uma igualdade e ela é uma equação que ela é dada nas variáveis x e y, ela é dada em x e y. E
dizemos que uma equação dada em x e y define a função f implicitamente se o gráfico dessa função coincide com uma porção do gráfico da equação. Então, você diz que a sua função ela é dada implicitamente se, quando você pegar e for explicitar ela, o gráfico dessa solução explícita, ela é um pedaço do gráfico da forma implícita dela. Para deixar isso mais claro, vou pegar o caso da circunferência novamente, que era o que a gente estava fazendo. A equação do círculo, dessa circunferência com centro, essa circunferência aqui, a equação dela é dada dessa forma que eu peguei e fiz o gráfico aqui. Então, esse daqui é o desenho da minha função, do meu x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Esse daqui é o desenho do círculo centrado na origem e que o raio dele é 5. Então, esse daqui é o círculo. Então, esse círculo aqui, o que eu fiz nos exemplos anteriores? Eu fiz a calota de baixo e fiz a calota de cima. Para achar a calota de baixo e a calota de cima, eu achei ela quando eu explicitei a solução. Então, vamos olhar para a nossa definição aqui do que é uma função implícita. A gente diz que uma equação, ela define implicitamente uma função se quando eu for desenhar essa equação, o gráfico da função y igual a f de x for um pedaço do gráfico dessa equação. Então, vamos olhar se se esse x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25, ele é uma função implícita. Bom, a resposta é sim, porque quando você pega esse x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25 e olha a função do tipo y igual a f de x, você tem duas soluções. Y igual a raiz de 25 menos x ao quadrado, que é essa calota de cima, e y igual a menos raiz de 25 menos x ao quadrado, que é a calota de baixo. Os dois são pedaços dessa circunferência aqui. Então, como eu disse, olhando para a nossa definição, essa equação aqui, eu chamo isso de equação implícita, porque quando eu vou olhar a equação explícita y igual a f de x, eu tenho que ela é um pedaço desse gráfico aqui. Quando eu faço y igual a f de x, eu achei y igual a raiz de 25 menos x ao quadrado, que é esse pedaço de cima, e y igual a menos raiz de 25 menos x ao quadrado, que é o pedaço de baixo. Então, isso daqui eu digo que é uma equação dada na forma implícita. E sendo ela na forma implícita, a ideia agora é que a gente pegue e, para melhorar o processo, em vez de isolar, pegar e escrever o y como uma função de x, igual eu fiz das outras vezes, para aí sim derivar, o que eu proponho a gente fazer agora é derivar aqui na forma implícita mesmo. Não fazer esse processo, pular uma etapa. Então, em vez de isolar o y, a gente já pegar a equação desse jeito aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25, e derivar ela desse jeito que ela está. E é isso que a gente vai fazer agora. X ao quadrado mais y ao quadrado. Então, derivando. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Então, quando eu derivo aqui, então eu vou derivar dos dois lados, tá? Então, eu tenho uma derivada aqui em relação a x. Vou usar a notação de Leibniz, porque eu quero usar a regra da cadeia. E toda vez que eu estou explicando as partes iniciais da regra da cadeia, eu estou tentando usar essa notação para ver se fica mais fácil para vocês entenderem. Então, eu estou derivando dos dois lados em relação à variável x. Por quê? Porque o y também ele é uma função de x. Então, esse y que aparece aqui, na realidade, o y ele é uma função de x. Eu posso escrever ele melhor ainda. Eu posso escrever isso daqui, para ficar bem claro, eu vou escrever aqui que y ele é uma função de x. Então, eu posso escrever ele como um y de x aqui, tá? Então, eu vou derivar dos dois lados. Então, eu tenho uma soma. Então, eu vou derivar a soma e derivar cada uma das parcelas. Então, eu derivo o x ao quadrado
em relação à variável x e derivo o y ao quadrado em relação à variável x. E aqui eu nem vou perder muito tempo, porque o 25 é uma constante e a derivada da constante é zero. A derivada de x ao quadrado, ele é 2x, então eu já vou colocar aqui 2x. Mas agora eu vou chamar a atenção em relação à derivada de y ao quadrado. Bom, o y, ele é uma função de x. Então, esse derivada de y ao quadrado, você pode olhar ele da seguinte forma, como uma derivada em relação a x da função y de x, tudo isso elevado ao quadrado. Nota que isso daqui você tem uma função elevada ao quadrado. Isso daqui para você derivar isso, é nada mais do que você usar a regra da potência generalizada. Porque você tem uma função, que é a y de x, elevada ao quadrado. Como que é a regra da potência generalizada? Você vai descer esse 2, subtrair 1 no expoente e multiplicar pela derivada dessa função que aparece aqui dentro. Então, o resultado dessa derivada é desço 2, subtraio 1 no expoente e agora eu vou multiplicar pela derivada dessa função que está aqui dentro. Então, derivada de y em relação a x. Então, aqui vai ficar 2 vezes o y de x vezes dy dx. Ah, por que a gente não escreve esse y aqui também como um y de x? É um abuso de notação que a gente faz com o benefício de tornar a coisa mais apresentável. Então, com o objetivo de tornar ela mais apresentável, eu vou de novo omitir esse x. Então, a derivada de y ao quadrado é 2 vezes y vezes dy dx, que foi o que eu fiz aqui em cima. Tudo isso é igual a zero. Então, como eu estou interessada na derivada, é essa daqui que é a minha variável, é ela que eu vou isolar. Então, fica 2y dy dx. Passo 2x para cá, vai ficar menos 2x. Esse 2 eu posso cancelar. E eu vou passar o y dividindo. Então, eu tenho que dy dx é igual a menos x sobre y. Bom, só que eu lembro a vocês que que é esse dy dx? Esse dy dx é uma forma da gente representar como que é esse dy dx, eu posso escrever ele como um f' de x ou como um y' de x, tá? Então, essa notação e f' de x e y' de x, todas elas representam a mesma coisa. Deixa eu tentar conseguir um espacinho aqui para terminar de fazer as contas, que é basicamente encontrar, agora só calcular a reta tangente. Então, a equação da reta tangente a gente já fez, né? É y menos 4 igual a derivada f' no ponto 3 vezes x menos 3. Bom, eu lembro a você que dy dx igual a menos x sobre y, você pode ler esse f' de 3, então aqui vamos pegar e nos habituar com certas notações que são importantes. Eu fiz isso muito desorganizado aqui, já vou pedir desculpas, mas a vida é assim. Então, deixa eu só chamar a atenção para vocês sobre essas notações. Esse dy dx, ele também pode representar o f' de x. E essa notação aqui, dy dx barra x igual a 3, significa a derivada calculada no ponto 3. Então, essa derivada aqui no ponto 3 que eu estou procurando é nada mais do que vir aqui nessa derivada e substituir o x por 3. E aqui, olha que coisa interessante que acontece. Como que vai ficar aqui? Vai ficar, eu lembro que para você que o y é y de x. Então, aqui vai ficar, quem que vai ser a derivada aqui quando eu substituo o x por 3? Quando eu substituo o x por 3, no numerador vai ficar menos 3. E no denominador fica com y. Mas esse y não é qualquer y, é um y quando o x é igual a 3. O que acontece com o y quando o x é igual a 3? Bom, quando o x é igual a 3,
Quando x é igual a 3, o y fica de qual forma? Isso daqui é a equação do nosso círculo. Então, é só substituir aqui. X é igual a 3 ao quadrado, mais o y ao quadrado é igual a 25. Quando você faz as contas, você acha que o valor de y aqui é 4. Que é o que você já... Você nem precisava se preocupar, porque se o x aqui é 3, o y aqui é 4. Então, esses são os valores aqui, menos 3 e 4. Então, fica y menos 4 é igual a menos 3 quartos vezes x menos 3. Então, fica 4 vezes y menos 4 é igual a menos 3 vezes x menos 3. Fazendo as contas, vai ficar 3x mais 4y é igual a 25, que foi lógico, tinha que ser o mesmo resultado que a gente achou na primeira parte. Então, encurtou, porque a gente não vai precisar, não precisou explicitar quem que é o nosso y. Eu vim aqui e derivei direto. A única coisa que eu tive que chamar a atenção é que o y ele é uma função de x, então para derivar ele eu tive que usar a regra da cadeia, no caso a regra da potência generalizada, para conseguir concluir a minha derivação. Tá? Vamos fazer mais um aqui. Encontre a reta tangente ao fólio de Descartes, x ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy no ponto 3 e 3. Então, vamos fazer o que a gente tinha feito antes. Dessa vez eu vou tentar ficar um pouco mais organizada, então eu vou pegar e já fazer uma retinha aqui para dividir um negocinho e deixar ele organizadinho aqui. Então, vamos lá. A ideia é, novamente, ela está na forma implícita, por causa que ela não está escrita da forma y igual a alguma coisa dependendo de x, só de x, então ela está na forma implícita, uma equação aqui, uma equação em x e y. E o que eu faço aqui, eu preciso achar como que é a equação da reta tangente nesse ponto. Então, a equação da reta tangente ela é dada por y menos 3 igual a f' de 3 vezes x menos 3. Esse daqui é o que eu chamei de x0 e y0, né, que são os pontos. A equação da reta tangente, lembra? Y menos f de x0 é igual a f' de x0 vezes x menos x0. Isso daqui é a equação da reta tangente a uma função f num ponto x0 e y0. Então, o que falta descobrir aqui é quanto que é esse f' de 3. Como ela não está na forma explícita, eu vou derivar ela desse jeito que ela está aqui. Porque, acreditem em mim, é um processo trabalhoso. Isolar esse y aqui é um processo trabalhoso. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso, então eu vou me dedicar à derivação implícita. Então, derivando implicitamente, nós temos derivada em relação a x, de x ao cubo mais y ao cubo, então eu estou derivando dos dois lados em relação à variável x, é igual a 6x vezes y. Estou derivando em relação à variável x porque eu estou interessada em calcular o f' de x0 quando o x0 for igual a 3. Então, eu lembro a você que o meu y aqui que aparece, você pode olhar esse y como um y de x, ou em outras palavras, como uma f de x. Então, o que eu estou falando aqui, você pode escrever isso daqui, antes da gente derivar, vamos escrever isso da forma mais... vamos pegar e derivar isso daqui, né? Então, a derivada da soma fica derivada em relação a x de x ao cubo, mais derivada em relação a x de y ao cubo é igual, essa derivada aqui, eu tenho um produto. Eu tenho uma constante, mas eu também tenho um produto. Então, é um produto de 6x,
do 6x vezes o y. Então, para derivar isso, eu vou usar a regra do produto. Então, a derivada do primeiro, o primeiro que eu estou chamando aqui é o 6x e o segundo é o y. Então, a derivada do primeiro é 6 vezes o segundo mais o primeiro, que é 6x, vezes a derivada do segundo, eu estou derivando o y aqui em relação à variável x. Chama a atenção para a derivada de y ao cubo, por quê? Porque o que significa aqui essa derivada em relação a x do y ao cubo? Bom, meu y é uma função de x. Então, fica a derivada de y de x, tudo isso elevado ao cubo. Então, isso daqui eu vou ter que usar a regra da potência generalizada. Então, eu vou descer o 3, subtrair 1 no expoente e depois derivar essa parte aqui de dentro. Então, fica 3 vezes y de x elevado a 3 menos 1, vezes, eu derivo agora a parte de dentro, derivada de y em relação a x. Vou substituir essa informação aqui, porque derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Mas a derivada de y ao cubo em relação a x, como y é uma função de x, eu usei a regra da cadeia e o resultado que eu tive foi esse 3 vezes y de x elevado ao quadrado. Então, 3 vezes y de x elevado ao quadrado vezes dy dx. Isso daqui é igual a 6y mais 6x vezes a derivada de y em relação a x é o dy dx. Bom, talvez a minha estratégia do espaço aqui não foi boa. Então, vamos pegar aí o que você pode fazer. Como eu estou interessada no valor de dy dx, eu vou colocar ele em evidência aqui. Então, colocando aí para não sobrecarregar muito as notações, eu vou fazer o seguinte. Tá vendo esse y de x aqui? Eu vou omitir esse x e vou deixar só y mesmo. Aí vai ficar 3 vezes y ao quadrado aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Nessa próxima linha, eu já vou fazer tudo de uma vez. Eu vou pegar juntar esse 3y ao quadrado dy dx com esse 6x dy dx. Como que eu vou juntar? Eu vou pegar esse 6x dy dx e vou passar para esse lado da igualdade. Ele vai passar com sinal negativo e eu vou colocar o dy dx em evidência. E desse outro lado da igualdade vai ficar o 6y, que já está aqui, e eu vou pegar esse 3x ao quadrado e passar do outro lado. Então, o que a gente tem vai ser o seguinte, 3y ao quadrado menos 6x vezes dy dx é igual a 6y menos 3x ao quadrado, ou seja, dy dx é igual a 6y menos 3x ao quadrado dividido por 3y ao quadrado menos 6x. Então, vamos rever o que eu fiz aqui. Eu peguei esse 3y ao quadrado dy dx aqui, ele está aqui, né? Eu peguei esse 6x dy dx e passei para o outro lado. Quando eu passei para o outro lado, eu passei ele com sinal negativo. Então, desse lado esquerdo da igualdade, vai ficar o 3y ao quadrado dy dx menos 6x dy dx. Do lado direito, vai ficar o 6y, e eu vou pegar esse 3x ao quadrado e vou passar para o outro lado aqui. Então, aqui do lado esquerdo vai ficar 3y ao quadrado dy dx menos 6x dy dx. E do lado direito vai ficar 6y menos 3x ao quadrado. Coloquei o dy dx em evidência, então ficou 3y ao quadrado menos 6x, que multiplica dy dx, igual a 6y menos 3x ao quadrado. Esse pedaço aqui está multiplicando, vou passar, como eu estou com o objetivo de isolar esse dy dx, esse pedaço aqui vai passar dividindo, e o resultado do dy dx é essa divisão aqui. E esse dy dx nada mais do que representa o f' de x. Só que eu estou interessada em calcular esses valores aqui para x igual a 3. Então, como que eu vou calcular esses valores para x igual a 3? Bom, como dy dx, então, dy dx é igual a 6y
menos 3x ao quadrado sobre 3y ao quadrado menos 6x, então agora eu vou avaliar isso no ponto x igual a 3. E eu lembro a vocês que essa notação aqui nada mais do que é uma outra forma de escrever esse f' de 3. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir o x por 3 e vou ver, para saber o que acontece com o valor de y, eu tenho que vir na minha equação original e olhar quando x é igual a 3, qual é o valor de y que eu encontro. Então, vamos olhar aqui. Se o x for igual a 3, vamos fazer isso aqui no cantinho aqui. Se o x for igual a 3, vou até apagar isso aqui. Se o x for igual a 3, então como que fica aqui? Se x é igual a 3, então o ponto y que eu vou encontrar fazendo a seguinte conta. Eu vou substituir o x por 3, então vai ficar 3 ao cubo mais y ao cubo é igual a 6 vezes 3 vezes y. Apesar de que não precisava fazer essa conta, né, gente? Por causa que eu já te dou a informação aqui, né? Que o ponto aqui, esse fólio de Descartes, a reta tangente tem que passar nesse ponto 3 e 3. Esse ponto 3 e 3, ele significa o quê pra gente? Significa que ele passa no ponto x igual a 3, e quando x é igual a 3, o y é igual a 3. Bom, esse ponto aqui, ele é um ponto que está na reta tangente, mas é um ponto que também está nesse fólio de Descartes. Então, esse ponto 3 em 3 indica o seguinte, que no fólio de Descartes, quando você tem o x igual a 3, então o seu y também tem que ser igual a 3. Então, eu já tenho aqui que se o x é 3, o y é 3. Então, 6 vezes 3... menos 3 vezes 3 ao quadrado, dividido por 3 vezes 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3. Então, dy dx, com x igual a 3, é igual a 3 ao quadrado aqui. O que vai ficar no numerador? Vai ficar 3 ao quadrado, 9 vezes 3, 27. 6 vezes 3, 18. 18 menos 27 dá menos 9. E no denominador vai ficar 9 positivo. Então, vai ficar menos 9 com 9 positivo, vai ficar menos 1, tá? Então, aqui vai ficar y menos 3 é igual a menos 1 vezes x menos 3. Então, y menos 3 é igual, distribuo aqui, menos x mais 3. Então, y é igual a menos x. Quando eu passo esse menos 3, soma com esse 3 aqui, então vai ficar menos x mais 6. Eu não consegui enxergar essa questão do ponto 3 e 3. Bom, então vem aqui e substituir aqui no seu ponto. Quando x é igual a 3, como que eu faço para achar o valor de y? Você tem 27 mais y ao cubo menos 18y igual a 0. Ou seja, y ao cubo menos 18y mais 27 igual a 0. Então, você tem uma equação cúbica para resolver aqui. A gente sabe que para achar as raízes dessa equação cúbica, basta você olhar para os divisores desse 27 aqui. Quando você olha para os divisores desse 27, você encontra o y igual a 3 aqui. Substitui o y por 3 aqui, você vê que ele zera essa expressão. Então, o que você acha aqui é o y igual a 3. Bom, então vamos aqui para o GeoGebra e vamos pegar e dar uma olhada, falar um pouquinho sobre esse fólio de Descartes, que ele é o que ocupa ele tem uma relevância histórica, então, e tem uma história muito legal envolvendo ele, que é Descartes, primeiro, como é um nome francês, a gente não pronuncia o S no que aparece no meio, então não é Descartes, é Descartes mesmo que a gente pronuncia, tá? E o que acontece aqui com esse fólio é que o Descartes, ele tinha achado essa curva, olha que curva lindíssima, isso daqui, um laço, né? E ele pegou e perguntou para o Fermat, ele falou assim, olha Fermat, o Fermat tinha acabado de descobrir uma teoria sobre encontrar a equação de retas tangentes, que é essa que a gente essa teoria aqui, e ele pegou quer dizer, não sei se é bem essa teoria, porque eu não sei como, mas o que importa é que Fermat estava estudando a teoria de equação de retas tangentes,
Então, o Descartes, achando que estava arrasando, pegou e falou assim, olha, Fermat, e detalhe, é Fermat, gente, Fermat é Fermat. Então, ele chegou e falou assim que, falou para o Fermat, olha, já que você está tão nesse negócio de reta tangente, então encontra a equação da reta tangente aqui, a essa curva aqui, passando no ponto aqui. Bom, Fermat não passou vergonha, encontrou essa equação de uma forma simples e deixou Descartes com a cara no chão. Então, essa história mostra pra gente que, neste momento, a gente só diz bem feito para o Descartes. Então, e essa daqui é a equação da reta tangente. Vou mostrar, eu esqueci disso enquanto eu estava contando a história, mas explicar no GeoGebra como que faz. O GeoGebra, ele aceita a equação implícita, então nota que foi aqui, ele desenhou aqui. Vamos mudar um pouquinho essa cor para vocês pegarem e não confundirem. Então, essa daqui é a equação da reta tangente, mas o fato é que eu desenhei o fólium aqui, que é esse que está de preto aqui, e marquei o ponto 3 e 3, que é o ponto que estava sendo pedido lá no nosso problema. E eu vim aqui e pedi o seguinte para ele desenhar a reta tangente. Quando você pede para desenhar a reta tangente, ele aparece embaixo, ele aparece avisos aqui explicando como que são uma espécie de ajuda. Mas ele pede para você selecionar o ponto e a curva, então eu selecionei o ponto, que era o ponto 3 e 3, e a curva, e ele desenhou essa reta que está de azul, e se você notar aqui embaixo, ele dá justamente a equação da reta tangente que a gente já tinha achado na nossa solução aqui, o x mais y igual a 6, que é essa reta tangente aqui. Então, realmente, o que a gente fez está correto, tá? Vamos voltar aqui à nossa aula. Falei um pouquinho sobre o fólio de Descartes, né? Contei a história envolvendo ele. Vamos ver o que eu reservei. Bom, você pode falar assim que não gostou dessa parte de derivar implicitamente. Professor, eu quero fazer igual eu tinha feito antes no caso da circunferência. Eu quero isolar o valor do y e derivar. Bom, aqui, tente, aqui. Isso porque o fólio de Descartes, ele é, na realidade, como eu disse aqui, você enxerga ele como um polinômio de terceiro grau. Então, são 3 soluções que você tem. Uma das soluções é essa daqui. Então, se você não quis derivar implicitamente, sinta-se à vontade para derivar isso. Enquanto eu tomo água, eu deixo vocês tentando derivar essa função. Bom, eu acho que isso daqui serve como um incentivo para a gente continuar estudando derivada implicitamente, né? Porque, às vezes, quando você explicita ela, talvez aparecem coisas que você não queria ver de forma explícita, de forma alguma. Então, a gente vai trabalhar com elas implicitamente. E, às vezes, isso não é um processo simples. Achar do fólium, achar ela explicitamente, não é um processo simples. A da circunferência é um dos processos mais simples que a gente poderia fazer, mas às vezes você tem que achar raízes de outras equações. Então, explicitar é sempre um processo cansativo, trabalhoso e com muita chance de erro. Então, o melhor é aprender a derivar implicitamente mesmo. Então, derivada implícita está aí para ficar. Continuando. E a derivada implícita é uma coisa tão útil para a gente. Então vamos parar de enxergar o lado negativo das coisas. Então, a derivada implícita veio para salvar a gente, porque agora a gente não precisa escrever a equação na forma explícita, a gente consegue derivar ela implicitamente, e melhor ainda, e quando deriva implicitamente, fica mais... olha para você ver. Vou até comparar com vocês aqui, na minha defesa do uso da derivada implícita. Vamos pegar o caso da circunferência aqui. Quando eu fui derivar aqui, o que foi de difícil derivar aqui? Eu só derivei potências com expoente inteiro. Olha que lindo. Agora, olha o que eu fiz aqui, gente. Eu tive que pegar, e olha o tipo de coisa que eu tive que derivar. Eu tive que derivar uma coisa elevada a 1/2.
Isso não é uma coisa bonita de se fazer. Então, realmente, derivar implicitamente é bem melhor do que escrever explicitamente a equação. No início pode parecer assustador? Pode, mas o que não é assustador? A gente está aprendendo derivada, gente, não há nada pior do que isso. Então, continuando a aula, já que a gente está, né, já que eu espero ter convencido a uma altura dessa da aula de que nós precisamos estudar derivada implícita, o meu objetivo é usar a derivada implícita a nosso favor. E o que seria usar ele a nosso favor? A gente aprendeu a derivar um monte de funções. A gente aprendeu a derivar seno, cosseno, função exponencial. Então, o que eu quero fazer agora é pegar e usar a derivada implícita para conseguir obter derivadas de outras funções que ainda estão faltando, sem precisar recorrer à definição, tá? E uma dessas funções são as funções trigonométricas inversas. Então, o meu objetivo agora, até o final da aula, é usar a derivação implícita para achar a derivada de funções trigonométricas inversas. Como que eu vou fazer isso? Vamos lembrar primeiro o que é a definição de uma função trigonométrica inversa, e eu começo com a função arcosseno de x. A função arcosseno de x é a função inversa da função seno, e ela é definida dessa forma aqui: arcosseno de x é igual a y, se somente se seno de y é igual a x, e esse valor de y tem que variar nesse intervalo. Eu lembro a vocês, quando eu fui falar sobre a aula de função inversa, eu expliquei por que a necessidade de limitar esse intervalo. Porque para você falar que uma função tem que ter inversa, ela tem que ser injetora. E a gente viu que a função seno, ela não é injetora em todos os pontos reais. Ela vai ser injetora nesse intervalo aqui, eu consigo fazer com que nesse intervalo ela seja injetora. Então é nesse intervalo aqui que eu vou poder falar em função inversa do seno, e a função inversa do seno é uma função que o ângulo dela é a função que calcula o ângulo, e é o ângulo cujo seno é aquele valor. Então, a essa função eu dou um nome de arcosseno. E então, nota que a função y igual a arcosseno de x, eu posso escrever ela implicitamente como seno de y igual a x. Eu falo implicitamente porque o y está aqui escondidinho, e eu vou ter que fazer todo um processo aqui. Se você desenhar o gráfico da função seno de y igual a x, você vai ver que ele é só um pedaço, porque são várias ondinhas, enquanto o gráfico do arcosseno é só um pedaço dessa onda. Então, por isso que ela é dada implicitamente. E o que eu vou fazer aqui é derivar implicitamente essa função. Então, derivando implicitamente essa equação, função não, seno de y igual a x. Eu tenho o seguinte, então eu vou derivar dos dois lados em relação a x. Lembro a vocês que o y é uma função de x. Então, essa derivada do seno de y, eu não estou olhando, não é qualquer y que está aqui, não. É um seno de uma função y de x. Então, aqui eu tenho uma composição. E se eu tenho uma composição, o que me resta fazer é utilizar a regra da cadeia, e a gente sabe que tem a gente viu na aula passada como se comporta a regra da cadeia para o caso da função seno. Como que fica a regra da cadeia no caso da função seno? O resultado dessa derivada vai ser cosseno vezes a derivada dessa função aqui, que é o argumento. Então, vezes derivada de y em relação a x. Porque aparece o cosseno? Porque a derivada do seno é o cosseno. Então, vai aparecer a derivada do seno, que é o cosseno, e eu multiplico pela derivada desse argumento. Isso daqui a gente viu uma das aulas passadas, acho que foi a aula passada, sobre a regra da cadeia para a função seno. Então, quando é seno de uma função, é assim que a gente deriva. Isso daqui é igual a derivada de x, é 1. Então, terminando aqui as minhas contas, eu tenho que, isolando dy dx, eu tenho que dy dx
é igual a 1 sobre cosseno de y. Nota que eu peguei e já omiti a notação aqui do y de x, porque o que eu precisava dele eu já fiz e para não carregar muito a minha anotação. Bom, o que eu faço agora? Bom, eu lembro que existe uma identidade trigonométrica que diz o seguinte, que seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y é igual a 1. Então, se você isolar o cosseno ao quadrado de y, você tem o seguinte, que isso daqui fica 1 sobre raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de y. Então, o que eu fiz aqui? Eu isolei esse cosseno ao quadrado de y. Então, quando você isola, fica cosseno ao quadrado de y é igual a 1 menos seno ao quadrado de y. E eu fui e tirei a raiz quadrada. Aí você pode me perguntar, e aqui deixa eu só fazer o argumento, tentar chamar a atenção para quando eu isolei aqui. Quando eu isolei, eu fui tirar, né, eu tenho a situação de cosseno ao quadrado de y é igual a 1 menos seno... Deixa eu fazer aqui. Opa! Então, eu tenho que cosseno ao quadrado de y é igual a 1 menos seno ao quadrado de y. Vou tirar a raiz quadrada dos dois lados, fica raiz de cosseno ao quadrado de y é igual a raiz de 1 menos seno ao quadrado de y. Para esse cosseno ao quadrado de y é cosseno de y ao quadrado. E para eu cancelar esse quadrado, eu preciso ter certeza a respeito do sinal. Então, aqui vai ficar módulo de cosseno de y ao quadrado igual a raiz de 1 menos seno ao quadrado de y. Então, quando eu cancelo aqui, vai ficar módulo de cosseno de y é igual a raiz de 1 menos seno ao quadrado de y. Bom, esse módulo do cosseno de y eu vou sair com qual sinal? Eu lembro a você que o y está definido entre menos π sobre 2 e π sobre 2. O que isso significa? Então, vamos tentar fazer aqui, olhar no nosso ciclo trigonométrico aqui. Super mal feito. Então, vamos olhar aqui no nosso ciclo trigonométrico o seguinte. Você tem que o valor de menos π sobre... Nossa! Estou tentando dividir o ciclo em quadrantes, tá? Então, o que está acontecendo? Você sabe que o valor de menos π sobre 2 de menos π sobre 2 até π sobre 2 é esse pedaço aqui. Representa esses dois quadrantes aqui. E nesses dois quadrantes, o sinal do cosseno ele é positivo. Então, esse módulo de cosseno de y, ele é o próprio cosseno de y, por causa que o cosseno ele é positivo nesses dois quadrantes. Então, por isso que fica cosseno de y igual a raiz de 1 menos seno ao quadrado de y. E eu chamo a atenção que esse seno ao quadrado de y é seno de y ao quadrado. Mas quem que é esse seno de y é quem a minha equação chamou de, eu digo que seno de y é igual a x, então esse dy dx, ele é nada mais do que 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Tá? Então, assim eu acho que a derivada, o y aqui é a função arcosseno de x, então, a derivada da função arcosseno de x é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Tá? Então, agora a gente já sabe derivar a função arcosseno. Qual que é a próxima?
Isso daqui eu vou apagar por causa que quando eu imprimo o PDF, isso daqui não sai, tá? Então, já vou apagar. E vamos para o próximo. Qual é o próximo? A função arco-cosseno. Então, a função arco-cosseno ela é definida da seguinte forma. Arco-cosseno de x ele é um certo y, se e somente se acontece o seguinte, o cosseno de y é igual a x. Então, o que eu estou falando é que o ângulo cujo cosseno, quer dizer, o ângulo cujo cosseno é x, quer dizer, deixa eu ler aqui, y igual a arco-cosseno de x significa o seguinte, y é o ângulo cujo cosseno é igual a x. Então, isso daqui está dizendo, é o que está sendo dito aqui, que o cosseno de y é igual a x. E aqui, novamente, tem essa limitação, lembra da aula de funções inversas, é nesse intervalo que a gente tem que a função é injetora, então é por isso que e eu só posso falar em função inversa se essa função for injetora. Então, eu pego e vou olhar só esse pedaço aqui, tá? E eu vou proceder do mesmo jeito que eu fiz antes. Eu vou pegar e vou derivar implicitamente esse cosseno de y em relação a x. Então, derivo esse cosseno. Lembro que o y ele é uma função de x. Então, eu derivo dos dois lados em relação a x. Então, como que fica a derivada do cosseno? De novo, isso daqui é cosseno de uma função. Então, eu vou ter que usar a regra da cadeia específica para a função cosseno. E o resultado disso é menos seno vezes a derivada dessa função aqui, a derivada do y aqui em relação a x. Derivada de x é 1. Por que aparece esse menos seno? Porque a regra da cadeia diz que a derivada da função de fora, a derivada do cosseno é menos seno, vezes a derivada dessa função de dentro aqui, que é a y de x, a derivada de y de x é esse derivada de y em relação a x. Isolo esse dy dx, então vai ficar menos 1 sobre seno de y. Aplico exatamente o mesmo argumento que eu tinha feito antes, utilizo essa mesma identidade trigonométrica, só que agora dessa vez eu vou isolar o seno. E eu chamo a atenção que quando eu isolo o seno vai acontecer a mesma situação que aconteceu antes. Eu vou pegar e vai aparecer o seno em módulo, então vai aparecer, vamos fazer aqui, vai aparecer, então isso daqui é menos 1 sobre raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de y. Então, eu tenho aqui eu quero fazer o ciclo trigonométrico desse jeito. Tá ótimo. Então, a ideia aqui é seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y é igual a 1. Isolo, fica o seno ao quadrado de y igual a 1 menos cosseno ao quadrado de y. Tiro a raiz quadrada dos dois lados, e quando eu tiro a raiz quadrada dos dois lados, eu sei que sobra um módulo de seno de y. E o que acontece aqui é o seguinte, como o y aqui está variando de 0 até π, ou seja, de 0 até π, é só esses dois quadrantes aqui de cima. Nesses dois quadrantes aqui de cima, o seno ele assume sinal positivo. Eu lembro a você que onde ficam os valores de seno? Então, você imagina que esse eixo aqui na vertical é o eixo y e esse eixo na horizontal é o eixo x. O eixo x, quando a gente foi desenhar o ciclo trigonométrico, a gente viu que é onde ficam os valores do cosseno. E o eixo x, o eixo y é onde ficam os valores do seno. E no eixo y, os valores que estão aqui em cima são positivos e os valores que estão aqui embaixo são negativos. Então, por isso que eu estou falando que os valores do seno aqui, eles são positivos. Então, esse módulo de seno fica o próprio seno de y igual a raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de y.
Então, por isso que aqui ficou desse jeito aqui que eu coloquei. E eu lembro a você que a minha definição aqui é que o cosseno de y é x. Então, esse cosseno ao quadrado de y, ele é o x ao quadrado. Então, isso daqui fica menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. E essa daqui vai ser o que esse y é o arco cosseno de x, então eu estou falando que a derivada do arco cosseno x é menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Diferente do que a gente teve aqui, que é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, a derivada do arco cosseno também tem uma diferença em relação à do arco seno, só em relação ao sinal aqui de menos. E para finalizar, vamos fazer do arco tangente. E eu vou proceder do mesmo jeito aqui. A diferença é que eu vou utilizar uma identidade fundamental a mais para fazer ela. Então, vamos fazer essas contas aqui. Então, eu vou derivar dos dois lados. Então, eu vou derivar em relação a x a função, essa igualdade aqui, tangente de y igual a x. Então, eu derivo dos dois lados em relação a x. Eu lembro que o y, ele é uma função de x, então aqui eu tenho que usar a regra da cadeia específica para a função tangente. Como que é a regra da cadeia específica para a função tangente? Vai ficar secante ao quadrado de y de x vezes a derivada dessa função y aqui. Por que que aparece secante ao quadrado? Porque a regra da cadeia diz que eu derivo a função de fora, então eu derivo a tangente, que é secante ao quadrado, e multiplico pela derivada aqui dessa função que está aqui dentro, que é a função y de x. Isso daqui é igual a derivada de x em relação a x é o 1. Então, eu isolo, então dy dx é igual a 1 sobre secante ao quadrado de y. Vou deixar isso daqui guardadinho e vou chamar a atenção para uma das identidades trigonométricas restantes que a gente tem. Então, eu sei que seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y é igual a 1. Então, eu vou dividir dos dois lados por cosseno ao quadrado de y. Então, vai ficar seno ao quadrado de y dividido por cosseno ao quadrado de y, mais cosseno ao quadrado de y dividido por cosseno ao quadrado de y, é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de y. Sim, eu estou fazendo isso daqui pela não sei qual vez, milésima vez, e eu vou continuar fazendo isso porque função trigonométrica é uma coisa que vocês não estão muito habituados, sinto que existe o medo de trabalhar com essa função, então quanto mais detalhes a gente colocar nas contas, melhor. Vai chegar um ponto que você não vai ficar tão assustado ao ver funções trigonométricas. Então, seno ao quadrado de y dividido por cosseno ao quadrado de y é a minha tangente ao quadrado de y, e cosseno ao quadrado de y dividido por cosseno ao quadrado de y é 1, e 1 sobre cosseno ao quadrado de y é secante ao quadrado de y. Então, eu tenho uma outra identidade fundamental, é que secante ao quadrado de y é 1 mais tangente ao quadrado de y. E eu lembro que o meu tangente de y é o que eu chamei de x, então isso daqui vai ficar 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, a derivada do arco tangente de x é 1 dividido por 1 mais x ao quadrado. Acho lindíssima essa curva. Bom, para concluir, temos aqui eu listo todas as derivadas de funções trigonométricas inversas. Eu listo todas, mas eu fiz só a primeira coluna. Eu consegui, a gente fez aqui, vocês viram que não é um processo complicado, e a gente concluiu que a derivada do arco seno de x é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, a derivada do arco cosseno x é menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, e a derivada do arco tangente x é 1 dividido por 1 mais x ao quadrado. O que seria bom vocês fazerem? Na realidade, o que eu quero que vocês façam? E eu sei que vocês vão fazer, vão fazer, vão reclamar, vão brigar comigo, mas vão fazer essa segunda coluna aqui. Então, e olha, eu já dei a resposta, você só precisa fazer as contas. Então, faça as contas do mesmo jeito que a gente fez aqui, deriva o arco cosseno de x.
Então, o que é o arco cosseno de x? Escreve ele na forma implícita e deriva ele na forma implícita. Arco secante, a mesma coisa, deriva na forma implícita. Arco cotangente, a mesma coisa, escreve na forma implícita e deriva. O interessante dessas três derivadas é que você vai acabar caindo em identidades fundamentais, identidades pitagóricas, como seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y igual a 1 e tangente ao quadrado de y mais 1 igual a secante ao quadrado de y, mas pode cair em outras coisas também. E é interessante que eu quero que vocês deem uma manipulada nisso daqui, porque eu estou sentindo que vocês precisam mexer mais com função trigonométrica para perder essa fobia de função trigonométrica, tá? Então, eu deixo para vocês, eu fiz essa primeira coluna, olha, fiz o meu dever, fiz a minha primeira coluna. Ah, professora, mas a senhora fez o mais fácil. Claro que eu fiz o mais fácil. Tá quente. Não tem como fazer uma conta difícil dessa num calor desse. Então, eu vou deixar para vocês fazerem essa segunda parte aqui, essa segunda coluna. Tá, gente? Então, eu encerro a aula aqui. Na próxima aula... Opa, gente, desculpa. Encerrando a aula, como eu coloquei 2 exemplos aqui para a gente fazer contas, desculpa, eu louca para a aula acabar. Não, a aula tem que continuar mais um pouco. Vamos rapidinho essas contas aqui. Vamos calcular a derivada dessas duas funções, que são duas funções tranquilas. Isso daqui é uma divisão, então vou usar a regra do quociente. Então, a derivada dela vai ser o quê? A derivada do numerador. Tem uma outra forma de fazer ela, mas eu não quero fazer ela agora. Então, vai ser a derivada do numerador, derivada de 1, vezes o denominador, menos o numerador, que é 1, vezes a derivada do denominador, dividido pelo denominador ao quadrado. Nossa, como minha letra piorou. Então, isso daqui, a derivada de 1, como 1 é uma constante, fica 0. Então, isso daqui não tem. A derivada do arco seno, a gente acabou de ver que é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Quando eu multiplico por 1, vai ficar só menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Esse menos 1, esse menos que aparece aqui é o menos da regra do quociente, tá? Dividido por arco seno x ao quadrado. E você pode melhorar? Será que o termo correto seria esse? Você pode escrever assim, como o primeiro vezes o inverso do segundo, fica menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, vezes arco seno de x, todo ele ao quadrado. E é só isso. Letra B. Vamos calcular essa derivada aqui. Eu tenho o produto de x com a função arco tangente de raiz de x. Olha que linda. Eu já disse que eu acho linda a função arco tangente? Pois é. Então, a função derivada vai ser a regra do produto aqui. Então, deriva o numerador, quer dizer, deriva o primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. A derivada de x é 1, então vai ficar 1 vezes arco tangente de raiz de x, mais x vezes... Quanto que é a derivada do arco tangente x? Vamos lembrar aqui. A derivada do arco tangente de x, olha na nossa tabelinha, é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, é 1 sobre 1 mais o argumento do arco tangente ao quadrado. Então, a derivada do arco tangente de raiz de x vai ser 1 sobre 1 mais... Quem que é o argumento aqui? O argumento é raiz de x. Então, mais... Olha eu dando bobeira, gente. Qual que é a derivada do arco tangente de raiz de x? Vai ser a derivada
Falta mais um passo aqui, quis fazer um negócio direto, deu ruim. Qual que é a derivada do arco tangente de x? 1 sobre 1 mais raiz quadrada. Ai, desculpa. Então, quanto que é a derivada do arco tangente de raiz de x? Eu tenho que usar a regra da cadeia aqui. Eu evitei de usar a regra da cadeia de um para usar a regra da cadeia no outro. Ai, gente, o que eu faço? Será que... não tem problema não, é só fazer com cuidado. Vamos calcular a derivada do arco tangente de raiz de x. Eu vou pegar e calcular ela num lugar separado. Vou criar uma página aqui. Porque aí eu vou ter liberdade para fazer ela com mais cuidado. Então, isso daqui é só uma observaçãozinha. Então, eu vou calcular a derivada do arco tangente de raiz de x. Então, y igual a arco tangente de raiz de x. E eu vou calcular a derivada dessa função. Então, como o meu objetivo é utilizar isso daqui é uma composição, né? O arco tangente com uma outra função, que é a função raiz de x, não é a minha função arco tangente direto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que usar a regra da cadeia. Então, vamos colocar assim, fazendo. Então, eu vou criar agora, vou obter uma forma da regra da cadeia, só que para o arco tangente. Então, fazendo U igual a arco tangente, fazendo U igual a raiz de x, que é esse pedaço que está aqui dentro. Então, como que fica? Fica y igual a arco tangente de U. Então, eu tenho duas funções, vou derivar cada um. Então, quanto que é a derivada de y em relação a U? Por que eu estou derivando o y em relação a u? Porque eu estou olhando para a função y em função de u, que é a função y igual a arco tangente de u. A derivada da função arco tangente de u vai ser 1 sobre 1 mais u ao quadrado. Depois, eu tenho u igual a raiz de x, então eu vou derivar u em relação a x. Então, eu vou derivar a função raiz de x. A função raiz de x é x elevado a 1 sobre 2, e a raiz aqui é só usar a regra da potência, então fica 1 sobre 2, x elevado a 1 sobre 2 menos 1, que é igual a 1 sobre 2, x elevado a 1 sobre 2 menos 1 dá menos 1 sobre 2, então 1 sobre 2 vezes raiz de x. Então, esse menos 1 sobre 2 passa para o denominador positivo, x elevado a 1 sobre 2, e esse x elevado a 1 sobre 2 eu escrevi como raiz de x. Só que eu estou interessada no y', ou seja, eu estou querendo calcular quanto que é dy dx. Então, segue da regra da cadeia. Que dy dx é dy du vezes du dx. Mas quem que é o dy dx? É a derivada da função arco tangente aqui. Então, é o y', ou seja, a derivada da função arco tangente de raiz de x. Quem que é esse dy du? Calculei aqui em cima, 1 sobre 1 mais u ao quadrado. Quanto que é o du dx? 1 sobre 2 vezes raiz de x. Quem que é o u? O u é o meu raiz de x, então aqui vai ficar 1 sobre 1 mais raiz de x ao quadrado vezes 1 sobre 2 raiz de x. Ou seja, a derivada do arco tangente de raiz de x é 1 sobre, multiplico aqui, 2 vezes raiz de x vezes 1 mais x. Tá? Professora, mas e a questão de cancelar esse índice aqui e tudo mais? Bom, aqui a gente não precisa se preocupar porque essa função ela só faz sentido se esse x for positivo, tá? Então, esse daqui é o resultado da minha raiz quadrada. Então, agora eu vou retornar para o que eu tinha feito aqui e tinha deixado.
Então, a minha função é x vezes arco tangente raiz de x. Então, o que eu fiz aqui, eu lembro que esse raiz de x não está multiplicando nada não, gente. Esse arco tangente, o raiz de x é um argumento do arco tangente. Então, é x vezes arco tangente de raiz de x. Então, fica a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada de x é 1, então fica 1 vezes arco tangente raiz de x, mais x vezes a derivada do arco tangente de raiz de x. Eu acabei de calcular aqui. 1 sobre 2 vezes raiz de x vezes 1 mais x. Então, o meu f' de x, ele é arco tangente de raiz de x mais x sobre 2 vezes raiz de x vezes 1 mais x. Você pode racionalizar, né? Você pode pegar aí para melhorar um pouco a sua expressão, se você quiser. Você pode multiplicar esse raiz de x no numerador e no denominador, então, e assim melhorar, né? Então, pode mais... multiplicar quando você multiplica raiz de x no numerador e raiz de x no denominador, o que ia aparecer aqui? No numerador ia ficar x vezes raiz de x e no denominador ia ficar o x só. Aí você ia simplificar, ia ficar raiz de x dividido por 2 vezes 1 mais x. Mas isso daqui é só uma questão assim de pegar e melhorar um pouco a cara da expressão, mas eu nem sei se realmente pode chamar isso de melhorar. Mas o objetivo era derivar e foi o que a gente fez, derivou. Nada mais do que isso daqui é o suficiente. Eu chamo a atenção que uma outra forma de escrever essa daqui seria o seguinte. Você olha isso daqui como arco seno de x elevado a menos 1. Então, você tem uma função elevada a menos 1. O que você teria que fazer aqui? Você teria que aplicar a regra da cadeia. É outra forma de resolver isso. Então, quando você aplica a regra da cadeia, você pega e aplica a regra da potência generalizada aqui. Então, você desce o menos 1. Depois de descer o menos 1, subtrai menos 1 aqui, e depois você deriva esse arco seno. Você chegaria no mesmo resultado que esse. Então, tem duas formas de resolver essa daqui. Você pode vir para a regra do quociente, que é uma coisa mais elementar, ou você pode enxergar dessa forma e aplicar a regra da cadeia. Isso daqui é um bom treino para você verificar se está conseguindo dominar bem a regra da cadeia. Essa daqui não tinha como fugir, a gente precisou aplicar a regra da cadeia e por isso que eu peguei e fiz ela separada aqui. Tá? O que eu planejo fazer na próxima aula? Eu pretendo usar novamente a derivação implícita. Nota que eu utilizei a derivação implícita para achar a derivada das funções trigonométricas inversas. Então, utilizando a derivada implícita que eu vou conseguir, enfim, calcular a derivada das funções, achar como se calcula a derivada das funções inversas das exponenciais. Então, enfim, eu vou apresentar a derivada de funções logarítmicas graças à derivação implícita. Tá? Isso tudo a gente vai ver na próxima aula. Então, até lá!